3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Português Suave está no ar, mais um episódio, como sempre, com o nosso, vou-te chamar mestre da língua portuguesa, Marco ninja, Neves. Já fui ninja agora. Ninja, mestre, há todo um rol, o dicionário tem muitos elogios que te podemos fazer. Estamos de volta, Português Suave, desta vez apenas só com 2 vozes. O João está de férias, o João Costa e Silva, como tal. Fazemos nós os dois, também fazemos aqui uma bela festa, Marco. Sim, portanto, o que é que nos trazes para o episódio de hoje? Eu posso dizer que no fim vamos falar da palavra férias, por causa do João, em honra do João. Mas é assim, não há muito a fazer. Nós estamos no meio de uma notícia que nos acompanha nos últimos dias, que é a morte do Papa Francisco. O funeral foi ontem e então decidi que vamos falar desse tema e vamos falar de várias origens de palavras, de expressões, e também vamos viajar até ao Vaticano. Ora bem, mas primeiro vamos olhar para a língua nas notícias. E Marco, penso que esta semana não há dúvidas quanto ao tema. A língua nas notícias é a língua portuguesa a falar da morte do Papa. Eu trouxe aqui um conjunto de expressões. Para começar, trouxe o nome do Papa. Francisco. O nome do Papa Francisco foi o primeiro Papa que escolheu este nome. Portanto, curiosamente, se vier, vamos imaginar que o novo Papa, se escolher o nome Francisco, que será pouco provável. Já aconteceu, João Paulo I, João Paulo II foram seguidos, mas se isso acontecer, há aqui um pormenor, é que iremos começar a referir-nos ao Papa que morreu como Francisco I, se houver um Francisco II. E talvez haja no futuro. Para já, Francisco é dito assim, sem o primeiro, porque ele é o único. Houve uma exceção. O João Paulo I, quando escolheu o nome, escolheu logo com o primeiro, como parte do nome, que foi uma exceção nessa altura. Mas, dito tudo isto, Francisco vem de Francisco de Assis. Ele escolheu este nome em honra de Francisco de Assis, como é sabido, e Francisco de Assis não tinha este nome originalmente, escolheu este nome usando um nome que se referia à França, a origem em França. Portanto, Francisco vem de França originalmente, mas depois, claro, passou a ser o nome de Francisco de Assis, e é por isso que este Papa que faleceu agora, escolheu o nome Francisco. Pronto. Que mais palavras temos assim em volta agora, da Igreja? Falámos do passado, do Papa que já não é o Papa. Vamos falar agora de 3 palavras que vamos ouvir com alguma frequência nos próximos dias. Camerlengo é um cardeal que administra o dia-a-dia da Igreja enquanto não temos novo Papa. Esta é uma palavra curiosa porque está relacionada com a palavra Chamberlain no inglês. É o administrador da Câmara do Tesouro, se quisermos, dos bens papais. E é uma palavra que vem originalmente do latim, que já tinha ido buscar ao grego, mas depois o latim transmitiu a uma língua germânica, que depois devolveu ao latim. E esta palavra, é por isso que camerlengo é tão diferente de câmara. A origem é câmara, mas é muito diferente precisamente porque passou por estas línguas todas. Depois temos Santa Sé. Santa Sé que está vaga. Diz-se agora... A sede vacante. Sede vacante, exatamente. Esta sede vacante é a expressão latina para dizer sé, vaga. E sé tem uma relação com a nossa palavra sentar, ou assento. Sé, no fundo, é o assento do Papa, o trono do Papa. Claro que depois ganhou um significado bastante mais largo, e quando falamos de Santa Sé estamos a falar do assento do Papa em particular, porque todas as dioceses da Igreja Católica são uma sé, têm o trono do bispo daquela diocese. Portanto, sede vacante é o lugar vazio. O lugar vazio, portanto, o assento vazio, o trono não tem ninguém naquele momento. E há uma curiosidade gráfica: o brasão da Santa Sé muda, é sempre o mesmo, independentemente do Papa, mas durante este período de interregno em que não temos Papa, esse brasão muda e não tem a coroa papal e passa a ter apenas um outro. Eu penso que aquilo, eu não sei o nome
técnico, confesso, mas parece-me um chapéu quase fechado, e a Santa Sé tem agora esse brasão durante alguns dias e até emite moedas, porque o Vaticano pode emitir moedas, emite moedas, e já vamos falar daqui a pouco da diferença entre Vaticano e Santa Sé, emite moedas com esse símbolo durante este mês. E falta apenas uma, sim, conclave. Conclave é uma palavra que é bastante simples de analisar. Vem de conclave, com chave. Eles estão fechados à chave. Sim, literalmente fechados à chave. E o que é curioso nesta palavra é que é quase preserva a forma antiga da palavra que depois que nos veio a dar em português chave. Clave, chave. Houve uma mudança lenta ao longo das gerações até chegarmos à chave, mas depois fomos recuperar essa forma antiga quando começámos a usar a palavra conclave. Pronto. Ficamos por aqui na Língua nas Notícias. Voltamos já daqui a pouco para avançarmos para o Mapa da Língua. E no Mapa da Língua, Marco Neves, onde é que vamos hoje? Acredito que seja todas as estradas vão dar a Roma, neste caso ao Vaticano. Em particular, há uma parte de Roma que é independente, é daquelas curiosidades de... As crianças gostam muito de aprender este tipo de coisas, às vezes as bandeiras aos países mais pequenos, os maiores países do mundo, e o Vaticano é conhecido como o mais pequeno país do mundo, é uma parte de uma cidade que é independente, e vamos até lá, sabemos porquê, mas aproveito para falar de uma curiosidade linguística, que é o Vaticano e a Santa Sé estão muitas vezes misturados na nossa cabeça. Ainda há pouco eu estava a falar quase como se fosse a mesma coisa, mas não são exatamente a mesma coisa. A Santa Sé é a estrutura que governa a Igreja Católica, que é uma instituição, como sabemos, mundial, não está limitada ao Vaticano. O Vaticano é aquela parte de território que é administrada pela Santa Sé e que é independente e é um Estado. São entidades, embora muito relacionadas, separadas. Portanto, a Santa Sé é maior e é mais abrangente do que o Vaticano, que é o território e aquele pequeno Estado. Exatamente. E linguisticamente é curioso porque a Santa Sé usa como língua oficial o latim. Portanto, o latim é ainda agora a língua em que muitos documentos são emitidos. Mas pode ser considerado, tendo em conta que o latim é uma língua morta? É uma língua morta, quer dizer... O latim, uma língua morta, é uma boa observação, no sentido em que não é bem verdade, se pensarmos bem, porque não é bem verdade por dois motivos. O primeiro é que nós estamos a falar latim, ou seja, nós estamos a falar o latim depois de muitos milénios de evolução. O que teria acontecido precisamente o mesmo se não tivesse acabado o Império Romano e tivéssemos continuado a falar. Os gregos, por exemplo, falam grego. Os gregos antigos falavam grego, no entanto as duas línguas são muito distantes uma da outra. Nós não dizemos que o grego morreu apenas porque não mudou de nome, mas na verdade ao latim aconteceu a mesma coisa, continua a ser falado. E depois há outra questão, mesmo o latim não tão modificado, porque também foi modificado, como vamos falar a seguir, continua a ser usado pela Igreja Católica. Não se diz que é uma língua, digamos... não é a língua materna de ninguém. Portanto, as pessoas que usam latim no Vaticano e na Santa Sé estão a usar um latim que aprenderam depois como adultos. Mas é a língua oficial. Podemos dizer que é a língua oficial da Santa Sé. Já o Vaticano em si, o Estado, usa como língua de administração o italiano. Portanto, duas instituições muito ligadas têm duas línguas oficiais diferentes, se quisermos. E deixa-me só dar mais aqui um pormenor. Como eu disse, estas questões de países, de pequenos países, grandes países, são sempre, quanto a mim, interessantes. As crianças costumam gostar muito e muitos adultos também continuam a gostar. Não é o único país que é governado por um bispo, porque o Papa não deixa de ser um bispo. É o Bispo de Roma. Exatamente, é o Bispo de Roma. E é o monarca, se quisermos, do Vaticano. Há outro país que também tem um chefe de Estado que é sempre um bispo, que é Andorra. Andorra, aquele pequeno país que também está ali... Também outro dos pequenos países. Exatamente. Tem como chefe de Estado o Bispo de Urgelho, uma diocese ali ao lado, mas também tem como chefe de Estado o Presidente da França. É um país com dois chefes de Estado, mas isso fica para outro episódio quando falarmos de Andorra. Ok, fica aqui a promessa. Vamos avançar no Português Suave, vamos olhar para os mitos da língua. E Marco, o que é que nos trazes em relação a mitos da língua para esta semana? Mais uma vez, não vamos mudar muito de tema, vamos continuar aqui a falar do latim, já falamos ainda agora. E o mito é precisamente aquela ideia que a Igreja Católica usa o latim e que este latim é o mesmo latim do latim clássico, do Império Romano. Não é exatamente o mesmo latim. A Igreja Católica continuou a usar o latim ao longo
de toda a sua história, mesmo como nós sabemos nas celebrações, só há poucas décadas é que as outras línguas começaram a ser usadas, por exemplo, para a celebração da missa, até o Concílio Vaticano II era o latim. O que é curioso é que este latim não é exatamente igual, tem diferenças no vocabulário, claro. Vamos imaginar, quando alguém tem de dizer microfone em latim, não pode usar uma palavra que já existisse durante o Império Romano. Não existia, não é? Não existia, portanto, este latim está a ser renovado continuamente, tendo em conta os desenvolvimentos tecnológicos. Portanto, é um latim diferente, apesar de se continuar a chamar latim. E a própria pronúncia, que a Igreja Católica usa, é uma pronúncia, digamos, que nós hoje chamamos de pronúncia tradicional, mas é uma pronúncia que é muito mais parecida com o italiano do que com o latim clássico. Vou só dar um exemplo. Na altura do Império Romano, o nome do grande escritor, se quisermos, filósofo, Cícero, era dito como Cícero. Aquela diferença que há no C antes do I, eles escreviam com C. O C era sempre lido como que. Portanto, aquela diferença que nós temos hoje, em que o C antes do I e do E lê-se de maneira diferente de antes do A ao U, isto em todas as línguas latinas, com exceção de uma, já agora, que é o sardo, esta diferença não existia no latim. Eles liam sempre o C como que. Por exemplo, o Kícara é um bom exemplo, mas estava a ver se me lembrava de mais alguma palavra latina que nós hoje pensamos que se lia com C, mas pronto, ficamos com Cícero como exemplo. O Kíquero. Kíquero, com o nosso Kíquero. E por fim, em honra do João, que está de férias, gostava de dizer que esta palavra férias tem origem. Nós temos férias. Vamos de férias. Pelo menos o João. O João vai de férias, já está de férias. Olá, João. ele deve estar de férias, nem sequer nos ouve, porque ele quer descansar. Mas temos também, por exemplo, segunda-feira, de terça-feira, quarta-feira. Estas feiras que nós temos nos nomes e as férias vêm do mesmo sítio, o que é curioso. Segunda-feira está ligada a férias? O que é curioso, porque nós pensamos, então quer dizer, os dias úteis têm um nome, as férias têm outro nome, e vêm todas a mesma palavra, mas vêm de facto da féria latina, que significava várias coisas. Em geral significava dia de descanso, e por isso nós temos férias e temos feriado, mas também significava, depois no tal latim eclesiástico que foi desenvolvido pela Igreja Católica, começou a dizer dia da semana, dia útil, se quisermos. Okay. E foi daí, desse latim eclesiástico, que nós fomos buscar os dias da semana. E ainda temos as feiras, mercados, que também vieram do mesmo sítio. A mesma palavra acabou por dar origem a palavras com sentidos quase opostos. E digo quase porque uma pessoa pode estar de férias à segunda-feira, não é? E pode ir à feira na segunda-feira, num dia de férias. Marco Neves, muito obrigado. Estamos a chegar ao fim deste episódio do Português Suave. Alguma dúvida já sabe. O Marco Neves está aqui para responder. Qual é o mail? portuguessuave@observador.pt. Não se põe o acento e não nos podemos esquecer dos dois S lá pelo meio. O S de português e o S de suave. Precisamente, Marco Neves, estás de regresso na quarta-feira para responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Portanto, já sabe, o e-mail já foi dito. Manda a sua dúvida que o Marco Neves está cá para responder.